Bora simbora, turma. 1º de abril de 2024, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Estamos ao vivo para falar hoje com vocês aqui sobre 3 temáticas bem importantes. A primeira, o parecer feito pelo Itamaraty, submetido às Nações Unidas, sobre a possível... Na verdade, não foi diretamente sobre o Vladimir Putin, mas que afeta a presença do presidente da Rússia no contexto da cúpula do G20 que acontece em novembro. Segundo ponto, os protestos em Israel contra o governo do Benjamin Netanyahu. Terceiro ponto, as eleições em Istambul, a derrota do Erdogan, o presidente ditador da Turquia. E um quarto ponto que eu não podia deixar de falar, Israel hoje estabeleceu um ataque em Damasco, uma cidade muito importante da Síria, vitimando uma das principais lideranças da Guarda Revolucionária do Irã, presente no Líbano, na Síria e companhia. Então o Minuto Geográfico de hoje é bem movimentado. Quem quer informação com qualidade, análise com propriedade, assista até o fim. Um grande abraço para vocês que estão aqui pelo Instagram, um abraço também para vocês que vão assistir posteriormente ou não esse vídeo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Eu estou sempre colocando por lá. Quem quiser nos acompanhar pelo YouTube, vale a pena demais. É uma rede bem voltada de forma significativa para os vídeos, muito melhor inclusive que o Instagram, que tem essa problemática aqui para vídeos mais longos, mas a gente segue por aqui firme e forte. Pessoal, a grande polêmica do dia, a semana começou bem movimentada, foi que o Itamaraty, eu vou só tirar os comentários para que a gente possa se concentrar, eu e vocês, tá bom? E depois eu volto aqui. Mas, bem, a Folha de São Paulo divulgou, através de uma reportagem, excelente reportagem, diga-se, de que o Itamaraty formulou um documento querendo caminhar ou querendo criar um caminho jurídico para a presença de Vladimir Putin no G20. Existe toda uma expectativa porque o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, e existe um mandado de prisão contra o presidente da Rússia. Em tese, se o Vladimir Putin pisar no Brasil, o Brasil teria que cumprir esse mandado de prisão e imaginem vocês o tamanho da bronca. Vladimir Putin, presidente da Rússia, maior potência, uma das maiores potências nucleares do mundo, com maior reserva de ogivas nucleares do planeta, preso no Brasil. Imaginem que essa cúpula do G20 ficaria marcada em toda a história, seria aí tema de questões de vestibulares, livros e livros e livros e folhas, revistas e afins, mas eu vou dizer logo para vocês aqui a minha opinião desde o início. Eu devo seguir para o Rio de Janeiro, para a cúpula em novembro. Espero encontrar, inclusive, alguns de vocês por lá. Mas eu não acredito que Vladimir Putin venha ao Brasil. No ano passado, Vladimir Putin faltou a 2 compromissos muito importantes. Primeiro, houve a cúpula dos BRICS, o grupo dos países emergentes. O Vladimir Putin ele não compareceu naquele contexto e mandou o seu ministro das Relações Exteriores. A cúpula dos BRICS aconteceu na África do Sul. A África do Sul, inclusive, criou um documento dando imunidade para os chefes de Estado que fossem para a reunião, para não ter a ideia, ter a obrigatoriedade de prender o Vladimir Putin, mas ele não foi. Houve também a cúpula do G20, que no ano passado aconteceu na Índia, e o Vladimir Putin também não foi. A Índia não fez um grande esforço. Índia e Rússia têm lá suas divergências, suas rivalidades e afins. A Índia não fez lá um grande esforço, mas o Vladimir Putin também não compareceu. Na verdade, eu não lembro de ter visto o Vladimir Putin fazendo uma viagem de longa distância. Ele visitou a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos há pouco tempo, Dubai, inclusive ele foi escoltado por 3 caças, o avião presidencial. Imaginem vocês o arsenal, o sistema de segurança para receber o presidente da Rússia quando ele sai do seu reduto das muralhas do Kremlin. Então, não é uma tarefa fácil. E um outro ponto também, ele visitou a China por óbvio, mas a distância de Moscou para Pequim, se você analisar a distância depois de Moscou para o Rio de Janeiro, o caminho mais curto para ele chegar por aqui, ele teria que sobrevoar o espaço aéreo europeu. Só que o espaço aéreo europeu está fechado para aviões da Rússia.
Ainda mais um avião que transporta o presidente da Rússia, Vladimir Putin, persona não grata dentro do continente, dentro da Europa, com exceção de poucos países como a Bielorrússia, talvez a Sérvia, que não é membro, não faz parte da União Europeia. E imaginem vocês que o avião do Vladimir Putin precisasse descer na África para abastecer, para descansar, para qualquer outra coisa. E imaginem vocês que o avião descesse em algum país da África, signatário do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma e afins. Resultado, Vladimir Putin seria preso antes mesmo de chegar ao Brasil. Não acredito. Eu penso que o Brasil, através do presidente Lula, tentou ali fazer uma cena. Olha, Vladimir Putin, eu estou até criando um documento para te receber. Eu estou criando um documento para te garantir que você pode vir e que você não seja preso. Mas para o próprio Brasil, a presença do Vladimir Putin, não sei se para Lula, mas para o Brasil, seria algo muito constrangedor, visto que você tem delegações diplomáticas de países que estão completamente rompidos com Moscou. Você chama uma pessoa, uma persona não grata, para um grupo de países que, em sua maioria, não tem lá boas relações com Moscou. E imaginem vocês o constrangimento, até mesmo a agenda do encontro e o risco. Se o Vladimir Putin confirmasse que ele viria para o Brasil para a cúpula do G20, ainda teríamos o risco de outras delegações de outros países boicotarem o encontro e a cúpula do G20 ficar esvaziada pela presença do Vladimir Putin. Mas, voltando a dar a minha opinião, quem vem para cá é algum ministro do Vladimir Putin, o próprio Putin não vem, primeiro por questões de segurança, segundo pela questão do constrangimento propriamente, e terceiro porque ele vem para cá, ele não teria encontros bilaterais, encontros significativos, seria um constrangimento na máxima histórica. Um outro ponto também que eu quero dizer para vocês, o Tribunal Penal Internacional, ele já foi desrespeitado num dado momento. Eu lembro que o presidente do Sudão, na época, ele já não é mais o presidente do Sudão, o Omar al-Bashir, ele tinha uma ordem de prisão expedida contra ele, em desfavor dele. Ele visitou a Jordânia e a Jordânia se recusou a prendê-lo. Jordânia, que é um país de maioria árabe. O Omar al-Bashir já foi derrubado pelo contexto da Primavera Árabe, julgado por corrupção e afins. O próprio Sudão, no contexto, ameaçou entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional para que ele fosse julgado presencialmente. Mas eu quero mostrar para vocês que o Tribunal Penal Internacional, num dado momento, ele já foi desafiado, já foi instado, ele já foi desrespeitado. Só uma curiosidade, que eu estava agora ao vivo no Jornal da Record News. Um grande abraço para o Gustavo e para a Renata, que fizeram a entrevista, e perguntaram qual é... O Brasil tem algum interesse na Rússia? Veja, o grande parceiro comercial do Brasil hoje é a China. Primeiríssimo lugar, nossa balança deve-se à China. Segundo lugar, os Estados Unidos. A Rússia não é o parceiro número 1 do Brasil. A Rússia não é top 3 parceria Brasil. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe que poucas pessoas sabem. A Rússia, em 2023, tornou-se o maior fornecedor de óleo diesel para o Brasil. O Brasil, uma vez, já teve orgulho de dizer que é autossuficiente em petróleo. O Brasil tem petróleo suficiente, nós temos grandes reservas de petróleo para dar e vender. O Brasil vende petróleo bruto, mas vejam que ironia. A gente vende o óleo bruto, grosso, e a gente compra o óleo refinado. O Brasil compra óleo diesel, e o maior fornecedor de óleo diesel para o Brasil, superando os Estados Unidos há pouco tempo, é a Rússia. A Rússia tem feito promoção, vendido óleo diesel para o Brasil barato, com desconto, pois é, por conta dos embargos. Ela não tem muitos destinos para vender, os americanos pararam de comprar, Europa como um todo basicamente também, então bora vender óleo diesel para quem? Para a Índia, bora vender para o Brasil, para a China, para os emergentes. E o Brasil também compra fertilizantes, ok? Tranquilo, turma, mas vejam bem, Vladimir Putin, eu não acredito que ele venha. Imagina, o Rio de Janeiro iria parar. Delegação dos Estados Unidos, Índia, Rússia, delegações da União Europeia, todas no Rio de Janeiro. Cólera do guerreiro. Meus amigos, que repercussão seria a cúpula do G20, a maior de todas. Mas minha tese, ele não vem, e se ele vem, ele fica isolado, correndo o risco da cúpula do G20 ser boicotada.
Atenção, o G20 foi criado em 99, na esteira daquelas crises econômicas, tentando suplantar o antigo G8, hoje o G7, o grupo das grandes economias do mundo, grandes que não tinham Brasil, Índia, não tinham China, aí criaram o G20. O G20 não é formado por 20 países, atenção, cuidado, G20, 20 países. Quem te ensinou isso errou feio. Grupo das 20 maiores economias do mundo, mas você tem a União Europeia e você tem recentemente a integração da União Africana. As 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia, mais União Africana. Então, esse grupo acaba sendo muito maior. Essa foi a notícia 1. A notícia 2, o Benjamin Netanyahu, ele vai cair. Lembra que eu disse para vocês? O primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, ele já vinha sofrendo com protestos para se torar, tinha sido afastado ou se afastado pela corrupção, fizeram um governo de coalizão, o governo deu errado, o Benjamin Netanyahu voltou, 7 de outubro, o Hamas vai lá e pratica aquele ataque terrorista contra Israel, começando uma guerra aí para torar. De um lado Israel, do outro lado o Hamas. A pressão voltou a crescer. Existe uma pressão internacional contra o governo do Benjamin Netanyahu, não é propriamente uma pressão contra Israel, e protestos em Tel Aviv, em Jerusalém, pedindo novas eleições para que ele deixe de ser o primeiro-ministro. Meu palpite, ele só fica no poder se houver um fato novo. Exemplo, se ele conseguir recuperar, se ele conseguir trazer para casa os reféns, se ele conseguir fechar algum tipo de acordo, que eu não acredito que vá acontecer. Esse cessar-fogo, eu disse para vocês, não valeu de nada, absolutamente nada. Se ele conseguir uma operação militar bem sucedida na cidade de Rafah ou de Rafah, trazendo para casa os reféns, ele poderia sim ganhar algum tipo de sobrevida, mas sem um fato novo, a batata esquenta e ele não deve permanecer no cargo. Teve um fato novo hoje, Israel atacou uma representação diplomática consular do Irã na cidade de Damasco, Damascus Gate. Atenção, atenção, atenção. Israel atacou um alvo do Irã. A embaixada do Irã foi em Damasco e matou algumas lideranças da Guarda Revolucionária do Irã, inclusive o chefe principal da cúpula iraniana. Vejam bem, o próprio Irã já usa da proxy war, das guerras por procuração, para atacar embaixadas americanas pelo Oriente Médio. Vide a questão do Iraque e companhia. A embaixada dos Estados Unidos também na Jordânia e companhia. Só que agora Israel teria atacado a embaixada, a representação consular do Irã na Síria, na cidade de Damasco. Lembrando a vocês que o Irã tem grande presença na Síria, o Irã tem grande presença também no Líbano. No Líbano, o Irã apoia o Hezbollah, que é um grupo paramilitar terrorista que declara destruição pura e simples de Israel. E no caso da Síria, o Irã apoia o Bashar al-Assad, o presidente do país que governa desde os anos 2000, é um presidente que também tem o apoio de Moscou, de Vladimir Putin. Aliás, o Bashar al-Assad só não foi derrubado no contexto da Primavera Árabe porque teve o apoio de Moscou. Mas bem, os americanos e os israelenses dobraram hoje a aposta e mataram a liderança da Guarda Revolucionária do Irã. A última grande liderança do Irã que foi assassinada foi o Qassem Soleimani. Ele foi morto quando visitava o Iraque em janeiro de 2020 e agora mataram lideranças da Guarda Revolucionária do Irã. Dessa vez, eles estavam na Síria, na cidade de Damasco. A IRGC, a Guarda Revolucionária do Irã, ela é considerada um grupo terrorista pelos Estados Unidos e por outros países do mundo. O Irã já disse que vai responder, que vai fazer acontecer, que vai sacudir o Oriente Médio, mas o Irã também disse que ia sacudir o Oriente Médio quando mataram o general Qassem Soleimani, número 2 do Irã, aquele terrorista, e nada aconteceu de tão significativo, para além do fato do Irã financiar grupos pelo Oriente Médio, fomentar o terrorismo em alguns países, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas e a Jihad Palestina na faixa de Gaza, e mais nada fora isso teria acontecido. Essa Guarda Revolucionária do Irã,
ela foi criada pela Revolução Islâmica de 1979 para proteger o sistema dos clérigos xiitas e fornecer um contrapeso às Forças Armadas. É como se fosse um exército especial. O exército do exército é a elite da elite da elite da elite do exército, vinculada ao Ayatollah, que o atual é chamado de Khamenei, ok? Beleza, turma? É isso aí. O líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ele tem o apoio de 125 mil militares da Guarda Revolucionária do Irã, mas se a gente juntar os simpáticos ao grupo, você tem milhões e milhões de pessoas que servem de forma direta ou indireta dentro do Irã e também fora do Irã, no contexto da Guarda Revolucionária. Beleza, turma? É isso. É isso. Carga máxima por aqui, 10 horas e 10 minutos da noite. Qual é a hora de vocês por aí, de onde vocês falam, por favor? Mas é isso. João, vai ter uma grande guerra agora. Veja, se Israel quisesse guerra direta com o Irã, Israel atacaria a Guarda Revolucionária do Irã dentro do Irã. Israel ataca alvos específicos no Iraque, Síria, Líbano e companhia. Se atacasse dentro do território iraniano, no Irã propriamente, no que pese que era uma representação diplomática, consular, a história seria bem diferente, apesar de que alguns cientistas nucleares do Irã foram assassinados remotamente com o uso de drones e afins pelo Mossad, e também nada de tão significativo aconteceu de lá para cá. Beleza, turma? Tranquilo? Sim, o Erdogan perdeu a eleição, a oposição venceu Istambul. Istambul é a cidade mais pró-União Europeia dentro da Turquia. A oposição por lá ainda respira. O candidato contra Erdogan venceu. Isso é bom para a democracia, o que resta da democracia dentro da Turquia. Mas Istambul é café com leite, não conta. É uma cidade muito europeia, muito ocidentalizada. É contra esse sistema muito religioso, nacionalista, islâmico que o Erdogan se apoia tanto, o voto religioso que ele se apoia. É diferente demais. Tem mais alguma pauta, gente? Acho que não. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa aqui, mas foram tantos detalhes ao longo do dia, e a gente volta ao longo da semana. Beleza? Tranquilo, turma? Obrigado, Eu Freitas. Grande Manuel Corrêa de Andrade, meu avô, grande geógrafo, grande historiador, sem dúvida. Eu vou deixar salvo, ó. Quem não entrou no grupo ainda, olha, gente, todo dia eu estou postando conteúdo, só que no Instagram. Eu não tenho como postar conteúdo todo dia. Eu posto mais no grupo fechado. Aqui eu tenho esse trabalho de voluntariado. Mas quem quer conteúdo todo dia, geopolítica, informações, análises, entra no grupo, o link está na bio. Eu já devo ter falado desse grupo aqui umas 50 ou 500 vezes, tá bom? Entra e experimenta porque vale a pena demais. Tranquilo, tranquilo? Firmeza? Valeu! A Guarda Revolucionária atua de que modo fora do Irã? Com espionagem, com braços armados, fomentando outros grupos. Rafael, prática de espionagem, intercâmbio militar, trocas de tecnologia militar e afins. Beleza? Show de audiência. Saúde e paz. Simbora, turma. E aí, turma? Vladimir Putin veio ou não para o Rio de Janeiro, hein? Vladimir Putin vem para o Rio de Janeiro? Sim ou não? Minha aposta, ele não pisa no Brasil. E o Itamaraty faz aquele jogo, um documento, a ONU vai lá apreciar. Vem nada, velho. Vem nada. Será que tem garantia de segurança para uma cúpula do G20 no Rio? E aí, o Rio é uma cidade segura, turma? Beijo. Simbora, fui!